tem informações direto de Bragança Paulista. Fala, Pansi. Tenho sim, e vamos trazer aqui, Rafa, uma apuração em relação aí a uma nota, né, da CBF com o Júlio Avelar, diretor de competições, o André Matos, diretor jurídico também da CBF, ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, senhor Carlos Frederico Ottoni, presidente da Federação Mineira de Futebol, o Adriano Aro, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, o diretor-presidente do Cruzeiro, né, vice-presidente do Cruzeiro, SAF, que é o Pedro Júnior, e a Leila Pereira do Palmeiras. Vamos lá. A nota, cumprimentando respeitosamente, atenção à ratificação da recomendação colocada no dia 30 de novembro de 2024 para implementação de torcida única na partida entre Cruzeiro e Palmeiras, no dia 4 de dezembro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A CBF vem expor e deliberar o que segue. E aí, a CBF faz toda uma argumentação, né? Dizendo como ela, a diretoria de competições da CBF, em colaboração com as autoridades públicas locais, né, falando da garantia de segurança de todo e qualquer torcedor e cidadão diante dos riscos, né, expostos aí pelo Ministério Público e pela polícia. Então, o que isso significa e onde eu quero chegar, que é o mais importante? Onde eu quero chegar nessa história, que é o mais importante? O jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, no dia 4 de dezembro, vai ser feito com portão fechado, sem a presença de torcedores de ambas as equipes. Decisão da CBF, portão fechado. Essa decisão, então, da CBF para o confronto entre Cruzeiro e Palmeiras no dia 4 de dezembro, no Mineirão, duelo Vale do Aê, pela penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, portão fechado para esse clássico do futebol brasileiro. Essa é a informação de momento, 6h04, diretamente aqui do Nabi Abichedi, viu, Rafa? Olha, uma verdadeira bomba, né? Uma verdadeira bomba. E assim, sinceramente não dá pra entender, porque não até a dá. torcida do Cruzeiro sendo privada de ir ao jogo, Piquetito. Pra mim soa como algo que, assim, como você disse, uma bomba que explode, sabe? Tudo em função daquilo que ocorreu na torcida do Palmeiras com a briga esperando uma tocaia com a torcida do Cruzeiro. E aí o torcedor é privado de ir ao estádio, sabe? É uma perda enorme para o Cruzeiro em termos de torcida, perda financeira e perda técnica. Ele não vai ter o seu torcedor. Olha, isso vai render. Claro, o Pansieri traz a informação, ela é de agora, desse momento. Já havia suspeita de que poderia acontecer isso há 2, 3 dias, e agora a confirmação. Creio eu que o departamento jurídico do Cruzeiro vai recorrer, porque prejudicado nesse momento é o torcedor cruzeirense e é o Cruzeiro Esporte Clube. Natália Fiuza, eu não sei nem o que dizer, Nath, porque, sinceramente, assim, o que o torcedor do Cruzeiro, que é o mandante do jogo, tem a ver com isso? No momento em que o time tem uma disputa por uma vaga na Libertadores, por um melhor posicionamento na tabela da Série A do Brasileiro, que dá dinheiro a mais para o Cruzeiro, querendo ou não, isso acontece também, não é apenas a vaga na próxima Libertadores. Numa boa, viu, Natália? Não consegui entender essa decisão e o torcedor do Cruzeiro ficando de fora. O jogo, para você que tá chegando agora, a informação do Emerson Pansieri, em breve no digital da Itatiaia, as autoridades determinaram que o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras da próxima quarta-feira será realizado com portões fechados, Nath Fiuza. Mais uma vez a violência sobressaindo ao futebol, né, Rafa? Porque isso tudo começa naquela tocaia, naquela confusão que acontece com a organizada do Palmeiras, que infelizmente culminou com a morte de um torcedor do Cruzeiro. O Palmeiras, desde que o Ministério Público de Minas Gerais pediu que o jogo acontecesse com apenas a torcida do Cruzeiro, o
O Palmeiras alega o princípio da igualdade, né? Que inclusive está no regimento da competição do Campeonato Brasileiro, porque o jogo do primeiro turno acontece no Allianz Parque com a presença das duas torcidas. O Palmeiras, inclusive, alega que ele não teve nada a ver com o que aconteceu na rodovia, porque foi um dia que o Palmeiras sequer esteve em campo, e isso é verdade. O Palmeiras a confusão não se origina depois de um jogo direto entre Palmeiras e Cruzeiro, né? A torcida do Cruzeiro voltava do jogo contra o Atlético Paranaense. Então, assim, é uma situação muito complicada. O Palmeiras faz um requerimento à CBF que não tem, assim, a capacidade, a moral de bancar, de entender que o Cruzeiro também não podia ser prejudicado. O Cruzeiro é prejudicado duas vezes, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista competitivo. É um jogo muito importante para o Cruzeiro, porque pode valer uma vaga na Libertadores. O Mineirão lotado, de torcedores apoiando o time celeste, faz muita diferença, assim como a pressão que a torcida exerceria a favor do Cruzeiro fará a diferença positiva para o Palmeiras, que vai jogar com o estádio sem ninguém para pressioná-lo, um jogo que também vale muito ao Palmeiras, porque dependendo do que acontecer no jogo no jogo do Botafogo, o Palmeiras pode chegar à última rodada ainda com chances de título. Então, assim, o que os dois times de alguma forma lamentam, o Cruzeiro sai mais prejudicado, mas a CBF mais uma vez não consegue resolver uma situação. A CBF mais uma vez não consegue oferecer o mínimo ao torcedor, que é a segurança para que ele esteja no estádio, e aí prefere-se tirar o torcedor do estádio, né? Uma situação bem complicada. A gente entende o lado do Palmeiras também, que quer a presença do seu torcedor, o torcedor de bem, o torcedor paulista que mora em Belo Horizonte, que quer acompanhar o Palmeiras, que às vezes espera o ano inteiro para ter essa oportunidade, para estar lá no Mineirão, para ver o Palmeiras jogar, num jogo que também é importante para a equipe paulista. Mas, assim, lamentável que um jogo em reta final de campeonato de tal importância para os dois times tenha que acontecer com portões fechados por algo que aconteceu numa rodovia envolvendo torcidas organizadas, em que alguns já foram identificados, mas tem muita gente ainda impune pelo que aconteceu e que ainda culminou com a morte de uma pessoa. É isso, Nath. Eu até diria que isso não é torcida organizada, né? Se pressupõe que uma torcida organizada, ela seja ordeira, ela torça pro seu time. Nesse encontro, né, Nath e Rafa, encontro entre aspas, nessa briga, isso aí é de vândalos, bandidos, criminosos. E aí o torcedor comum de bem paga por isso. O cruzeirense, o palmeirense, que paga, que não vai poder ver o jogo. Rafa, e ainda tem uma questão, né? O Palmeiras, quando foi à CBF reclamar que não queria que isso acontecesse, o jogo com a torcida única, alegou o princípio da igualdade, partindo do pressuposto que no Allianz Parque a torcida do Cruzeiro esteve presente e, portanto, a torcida do Palmeiras deveria estar presente no Mineirão. Mas agora o Cruzeiro também fica lesado nesse sentido, porque a torcida do Palmeiras esteve em campo quando o Palmeiras jogou. E agora a torcida do Cruzeiro não vai poder ver o seu time dentro da sua casa. Então o Cruzeiro teve o seu torcedor lá no Allianz Parque, em menor número, claro, né? Porque isso faz parte, era a torcida visitante. Mas agora, a hora realmente do torcedor estar ao lado do time, não vai poder. Então o Cruzeiro é lesado também nesse sentido. A igualdade, no final das contas, valeu muito mais para o Palmeiras, porque o estádio cheio de palmeirenses aconteceu. E o estádio cheio de cruzeirenses não vai acontecer, porque seria o jogo do meio de semana.